Cara presidente desta sessão, senadora Lídice da Mata, caros colegas senadores, servidores desta casa, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, vários senadores que me antecederam já mencionaram o movimento que foi ampliado a partir desta segunda-feira e que foi iniciado na sexta-feira, quando um grupo de senadores tomou a iniciativa de encaminhar à presidente da República uma solicitação no sentido de apor veto à emenda do Orçamento Geral da União para este ano, aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada, veto ao adendo dos recursos destinados ao fundo partidário, que foram ampliados em mais de 578 milhões de reais. Na sexta-feira, assinaram o documento os senadores Regufe, Cristóvão Buarque, João Capiberibe, Lazia Martins, Telmário Mota, Valdemir Moca, Randolfo Rodrigues e eu. Sei que hoje, pelas informações do senador Cristóvão Buarque, outros senadores igualmente manifestaram a disposição de assinar o mesmo documento encaminhado à presidente Dilma Rousseff, pedindo que vete inteiramente esta emenda que foi aprovada e que carece de fundamento, carece de sensibilidade política, de sensibilidade social ante a crise que o país está vivendo. Não é hora de nós passarmos a mão no dinheiro público para engrossar o caixa dos partidos políticos, por maior que seja a legalidade desta operação. Não se trata de um ato legal, não se discute essa legalidade. O que está se discutindo é a inoportunidade de aplicar e de aprovar esta emenda na hora em que o país enfrenta uma das mais agudas crises no campo econômico e financeiro, em que o ajuste fiscal chega aí para criar alguns sacrifícios, muitos sacrifícios para os trabalhadores, para o setor produtivo, e nós estamos caminhando insensivelmente na contramão de tudo que a crise está nos ensinando, que é moderação, cuidado com o dinheiro público e muito maior atenção ao gasto, especialmente nesse aspecto. Na quinta-feira, nesta mesma tribuna, abordei este caso e a repercussão pelas redes sociais foi expressiva para revelar que a sociedade está sintonizada e prestando muita atenção nos nossos atos aqui. E é desta forma que faremos uma construção mais correta e o fortalecimento da democracia. Então, a manifestação da sociedade é exatamente nessa direção, também condenando. No sábado, para minha alegria, o jornal Folha de São Paulo produziu um editorial cujo título é Arroubo Orçamentário. Congresso amplia fundo partidário, medida que, na contramão do que seria recomendável, incentiva a multiplicação de legendas. São duas coisas que estão correlatas, mas na mesma finalidade. Primeiro, a inadequação, a injustiça em aumentar neste valor, neste montante, o dinheiro para o fundo partidário. E a outra, estimular esta salada de frutas partidária, que por mais democrática que seja, por maior preço que custe a democracia, nós temos que entender que na Câmara, aqui nesta casa, já são quantos partidos representados. É exatamente nessa medida que nós estamos vendo a situação que está por conta da chamada governabilidade. Uma das razões da crise é exatamente o espaço que a presidente da República precisa criar para governar. Governar com
vários partidos na Câmara e aqui nesta casa. Então, eu gostaria, senhora presidente Lídice da Mata, a transcrição nos anais do Senado do editorial publicado pela Folha de São Paulo no dia 21 de março, que trata exatamente dessa questão. Então, o aumento... Seu pedido será atendido conforme o regimento interno. Muito obrigada, senadora Lídice da Mata. Aqui diz, eu vou só ler uma frase, um parágrafo desse editorial. O aumento, criticável em qualquer circunstância, torna-se ainda mais condenável quando se tem em mente que o governo busca aprovar medidas para reequilibrar as contas públicas. As iniciativas, como o aumento de tributo e cortes de gastos, deveriam se distribuir por todos os setores da sociedade, a começar por esta casa e pelos partidos políticos, evidentemente. Então, eu fico muito grata de o editorial da Folha ter sintonizado exatamente aquilo que na quinta-feira, aqui nesta casa, eu havia manifestado com a partes de vários senadores que estavam presentes aqui na sessão. Com muita alegria, concedo a parte ao líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima. Senadora Ana Amélia, na presente data, não quero, como faço sempre que possível, comentar a fala de Vossa Excelência, até porque acabo de chegar no plenário e não pude acompanhar a inteireza do seu raciocínio. A parte que lhe faço é para felicitá-la, para que o Brasil possa também comemorar esta data do seu natalício, do seu aniversário. Contando o tempo, senador. Eu estou contando o tempo a essas alturas. Obrigada pelo carinho, receba, senador, o meu melhor e mais escolhido abraço, com o desejo de muita saúde, paz, sucesso, vida longa, que Vossa Excelência continue sendo esta voz altiva, corajosa, destemida, competente, capacitada, brasileira, que nos orgulha, e orgulha, sobretudo, o seu Rio Grande, com uma atuação que se destaca, não apenas nesse plenário, mas nas comissões, em todas as áreas da sua atuação parlamentar. As mulheres brasileiras enxergam em Vossa Excelência uma referência, e nós, outros homens brasileiros, encontramos no seu mandato o exemplo da competência e da capacidade que a mulher tem. Que Deus lhe conceda vida longa, possa lhe dar sempre energia, força, saúde, para continuar esse trabalho tão bonito que Vossa Excelência faz em defesa dos gaúchos, em defesa do povo brasileiro. Receba as minhas felicitações, as minhas palavras de sincero parabéns, com orgulho de poder ter a oportunidade de conviver com Vossa Excelência nesse instante importante da história brasileira no Senado Federal. Deus a proteja. Muito obrigada, senador Cássio. Eu agradeço aqui na tribuna todas as manifestações dos colegas senadores que, desde o início da sessão, fizeram essas estimulantes referências. Quando a gente fica mais velho, tem mais responsabilidade de entender e de ter equilíbrio e responsabilidade, especialmente nós, com mandato parlamentar, Vossa Excelência, com uma genética muito conhecida na política, tendo sido governador, agora nosso colega senador, sabe bem dos desafios que nos esperam. E não podemos temer exatamente a relevância do compromisso que precisamos assumir com a sociedade. A sociedade brasileira que foi às ruas no último dia 15 de março para demonstrar a sua insatisfação com várias coisas que estão acontecendo em nosso país, e entre as quais, sobretudo, o combate rigoroso à corrupção. O que eu estava abordando, senador Cássio, apenas para relembrar aqui também, é que na quinta-feira eu fiz um pronunciamento aqui falando da inoportunidade do que foi aprovado na emenda do orçamento de aumentar o dinheiro para o fundo partidário num volume, eu diria, inaceitável, quase 600 milhões de reais. É dinheiro que está faltando em muitos setores cruciais para a população brasileira. Só citaria a saúde, não precisa nem ir para a questão da educação, para a questão do setor da logística, de tantos outros, né, que nós estamos padecendo. Num momento de sérias dificuldades de toda a ordem, em que esta casa será chamada a opinar e a manifestar e a votar um ajuste, duro ajuste, com sacrifício para várias categorias. Então, nós não podemos, nós não temos o direito de dar as costas às ruas, senador.
A gente tem que estar permanentemente atento, ouvindo esta voz uníssona das ruas. Foram milhões e milhões de pessoas, milhares de pessoas que foram em todas as capitais, nas cidades brasileiras, para manifestar essa indignação. Então, nós não podemos ficar como ouvidos moucos ou colocar a cabeça como as avestruzes embaixo da terra, ignorando não só a manifestação da sociedade, mas ignorando a nossa responsabilidade aqui. Por isso, me conforta muito a manifestação de Vossa Excelência, nesse dia que eu digo que é aniversário, mas é contar tempo também, e que nos dá mais responsabilidade, porque temos, mais velhos, o dever de pensarmos com mais serenidade, com mais responsabilidade, com mais equilíbrio. Então, muito obrigada pela alegria e pela generosidade da sua referência. Eu queria dizer, senadora Lídice da Mata, que Vossa Excelência, que tantas vezes aqui nesta casa, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, como representante da Bahia, fazer uma referência aqui, porque hoje foi confirmado pelo Ministério do Planejamento da definição das prioridades de aeroportos, de concessão de aeroportos na sua capital maravilhosa, Salvador, na minha querida Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, e também na Florianópolis, que nós todas amamos, em Santa Catarina. O ministro Nelson Barbosa reafirmou, então, os projetos de concessão desses aeroportos, que foram confirmados também pelo ministro da Aviação Civil, o ministro Eliseu Padilha, que, como gaúcho, certamente conhece muito bem a realidade das deficiências logísticas que nós estamos, porque o nosso aeroporto Salgado Filho, um aeroporto moderno, perto do velho Salgado Filho, que muitos colegas meus, jornalistas, diziam que não era um aeroporto, mas um campo de aviação ou um campo de pouso, simplesmente, dadas as suas deficiências. Hoje temos um aeroporto melhor, mas já insuficiente no seu tamanho para corresponder à demanda de passageiros. Tivemos Copa do Mundo, jogos em Porto Alegre, e realmente precisamos da ampliação do nosso aeroporto. Então, a mesma coisa acontece em Salvador, uma cidade, um centro turístico de excelência, e quanto maior for o investimento, nós vimos o que aconteceu aqui em Brasília. O aeroporto JK, que era um aeroporto com muitas deficiências, senador Agrippino. Nós que viajamos, estamos todo dia vendo, em meses, transferido à iniciativa privada, e aí eu não discuto o mérito, não estou apenas falando que, num tempo recorde, esse aeroporto, que ainda está finalizando a remodelação, saiu de um aeroporto deficitário para um aeroporto de grande capacidade de receptivo de passageiros que vêm para contatos no Congresso, de parlamentares, de gente do Poder Executivo, do Poder Judiciário, Ministério Público, todos que precisam do transporte aéreo, porque Brasília fica exatamente no coração do nosso país. Então, é relevante que o governo, neste momento de crise, trate de acionar mecanismos para que o desenvolvimento econômico não venha prejudicar aí a oferta de empregos, já que estamos com essa crise na Petrobras, o polo petroquímico, a zona de produção, o polo naval do meu estado, na cidade de Rio Grande, no Porto Marítimo, nós estamos com problemas gravíssimos de ordem social, com desemprego de milhares de trabalhadores. Então, o governo do estado, o governador José Ivo Sartori, a bancada do Rio Grande do Sul está mobilizada para resolver essas questões. Penso que, quando o governo fala em concessão de aeroportos, incluindo Porto Alegre, Salvador e Santa Catarina, está, de alguma forma, protagonizando e tentando tirar da crise ou aproveitar esse momento de crise para agilizar e tocar com mais pressa projetos que são extremamente importantes. Para finalizar, senadora Lídice da Mata, eu estou sinceramente preocupada, não só com a crise, que hoje é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise da situação financeira do Estado, é uma crise federativa que poucos têm se falado. Mas o que me preocupa é a crise institucional. E quando algumas lideranças começam a atacar insistentemente as nossas instituições. E o alvo tem sido duas instituições que, no meu juízo, há muito tempo, senador Agrippino, para mim são irmãos siameses.
irmãos siameses, a mídia e o Ministério Público. São irmãos siameses. Os dois sofrem dos mesmos ataques, das mesmas críticas, e eu, durante 40 anos, fui jornalista. Eu convivi com essa realidade. E toda vez que o Congresso ou os seus membros são afetados pelo que a mídia faz, o que acontece? Leis punitivas e restritivas à liberdade de imprensa. A PEC 37, que limitava os poderes do Ministério Público, era, no fundo, uma tentativa disso, de cercear o Ministério Público. Por mais que eu tenha restrições, e disse, na campanha eleitoral de 2014, fui atacada criminosamente pelos meus adversários. O meu julgamento, pelo arquivamento do Ministério Público, o Ministério Público Eleitoral teria que se manifestar no momento do processo eleitoral. Foi posterior. O resultado já era conhecido, o estrago já estava feito. Não é por isso que eu faço qualquer restrição à atuação do Ministério Público. Faço, sim, restrição à legislação. Porque o Ministério Público é que faz interpretar a lei que nós escrevemos aqui. Código Eleitoral, Código Penal, todos nós produzimos. Então, nós temos que criar as condições legais para que a efetividade da ação do Ministério Público aconteça na hora certa. No meu caso, mas jamais, mesmo tendo acontecido o que aconteceu comigo nesse processo, jamais vou fazer uma crítica à instituição do Ministério Público. Então, nós não podemos contribuir para ampliar a crise, que já é grande, atacando a imprensa, que é muito fácil. Eu também tenho restrições. Há muitas ações da imprensa. Agora, por conta de um erro, de um equívoco ou de uma irresponsabilidade de você atacar a instituição da imprensa brasileira. Então, sempre que os governantes, os donos do poder, se sentem ameaçados, se sentem atingidos, e eu também fui muitas vezes, mas eu não posso agir com o fígado. Eu não posso imaginar que atacando a imprensa, ou o Ministério Público, ou a ação da Polícia Federal, eu vou resolver os problemas. Eu estarei apenas e tão somente agravando as crises que nós já temos. A crise política, a crise econômica, a crise federativa, a crise de moral e de valores e a crise institucional, na medida que fomentarmos o ataque a essas instituições. Nós não podemos contribuir para isso. Até porque nós vamos estar chamando a atenção, porque o povo e a rua poderão vir cobrar da instituição do Legislativo uma atuação mais responsável nesse processo. E como instituição, aí não poderemos ter moral para reagir à manifestação das ruas contra a nossa ação. Porque somos instituição. E eu sempre farei a defesa dessa instituição que eu represento, que é o Senado Federal. Com muita alegria, concedo a parte do senador José Medeiros. Senadora Ana Amélia, como sempre, Vossa Excelência, sempre muito clara e muito assertiva no que traz a essa tribuna. As leis no nosso país, elas às vezes são feitas no afogadilho, na casualidade, até mesmo quando se fala em reforma política, às vezes não pensamos em fazer leis atemporais. Fazemos ela no afogadilho, na emoção. Só que lei não é só fazer das entrevistas e colocar no papel, elas têm que ser cumpridas. É que nem conta. Se a gente vai ao shopping e compra a prazo, depois chega a hora de pagar. E às vezes se faz as leis, e tem um jurista lá do seu estado, Hamilton Bueno, que ele diz que geralmente quem faz as leis faz pensando em outra casta. Ele não pensa que ele também tem que cumprir. E é um caso de se refletir que as leis precisam ser para todos. E talvez o processo legislativo, talvez seja por isso que o processo legislativo é tão complexo e tão difícil. Porque é comum a gente ver, eu trabalhei, por exemplo, 20 anos cumprindo as leis, fazendo cumprir leis, trabalhei na Polícia Rodoviária Federal, e eu vou pegar como exemplo a questão do trânsito. E observava, isso acontece mais até no setor urbano. Quando a polícia trabalha no trânsito, que faz uma fiscalização de trânsito, geralmente vem as pessoas, mas nossa, era um trabalhador, ele foi fazer uma blitz, era o trabalhador que... Gente,
As leis são feitas para todo mundo, para o trabalhador, para o não trabalhador, para o deputado, para o senador. E essas pessoas, Ministério Público, Polícia, elas simplesmente aplicam o que sai dessa casa aqui. Se o Ministério Público está sendo duro, é porque essa casa foi dura. Se a polícia está sendo implacável, é porque a lei assim o diz. Se a imprensa está cobrando o cumprimento de uma lei e por acaso está... É porque nós fizemos aqui, e hoje eu me incluo aqui, estamos aqui. Então, isso nos faz, essa fala de Vossa Excelência, nos faz refletir quanto à nossa responsabilidade como Casa Legislativa. Nós estamos fazendo as leis que as pessoas vão cumprir, as leis que nós vamos cumprir. E é por isso importante essa sua fala em defesa dessas instituições, porque sem ela, a democracia vira fumaça. Muito obrigado, Excelência. Eu agradeço muito, senador José Medeiros, e até lembro que se a mídia tivesse a força que dizem ter, a mídia poderia até resolver o problema do nosso país, eleger presidentes, mas não é assim. A sociedade, o povo, o eleitor, faz escolhas livremente. Não é levado por posições desse ou daquele. É levado, em geral, pelas suas convicções. Às vezes, convicções decorrentes daquilo que ela recebe, daquilo que ela está recebendo. Seja de um gesto de apoio de governo. Então, esse talvez tenha mais peso do que tem a mídia. Vamos falar com clareza sobre isso. Então, não podemos estimar que a mídia brasileira, ou a mídia nos Estados Unidos, ou a mídia tem a responsabilidade de retratar aquilo que está acontecendo. O caso Watergate nos Estados Unidos foi muito claro. O caso aqui que nós tivemos o impeachment de um presidente, o papel que a mídia teve no trabalho investigativo da chamada imprensa investigativa. O que nós vimos agora com órteses e próteses no Brasil, numa matéria de grande contribuição em defesa de quem? Das pessoas que são lesadas, do SUS que é lesado, de tudo que é feito erradamente por falta de ética. Então, nós temos que a ética não ser só para os políticos, mas a ética ser para toda a sociedade brasileira. A lei, como disse Vossa Excelência, senador José Medeiros, é para todos. Assim, senadora, pensa que o povo é gado. E até faço um parênteses aqui da infelicidade das declarações do senhor Stedley, que aqui faço também uma crítica ao presidente Dilma, que o presidente Lula foi muito criticado uma vez por colocar o boné do MST. A presidente Dilma, infelizmente, no momento de mais dificuldade, vai cair nos braços de um setor extremamente retrógrado, que acha que existe um complô no país da imprensa para derrubar. Não existe. Ninguém aqui, não teve um jornalista que criou esses escândalos todos da Petrobras, os escândalos do Mensalão, agora que surgiu ontem dos fundos de pensão e já se fala em BNDES. Não houve uma mão de um jornalista, simplesmente a imprensa publica. Quer dizer, e aí fica parecendo a história do sofá, do marido que chega em casa, pega a esposa com o amante no sofá, ele vai lá e queima o sofá. Senador, ficou agora no país, eu estou encerrando, senadora Lides. O senador Agrippino, eu queria agradecer ao senhor que foi gentil, fez a permuta comigo, era o tempo de Vossa Excelência. Eu agradeço, o senador Agrippino fala agora pela liderança dos democratas. Está ficando moda no Brasil, senador José Medeiros, transferir responsabilidades para os outros. Transferir responsabilidade. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Então, isso que o senhor lembrou, esse episódio, é tão somente esses agentes públicos estão transferindo. Não sou eu, é a imprensa. Não é, a crise não é nossa, a crise é importada do exterior, nós estamos vivendo uma crise. Então, estamos só transferindo responsabilidades. Nós temos que ter a coragem e a responsabilidade de assumir as nossas responsabilidades. Muito obrigada. Obrigada, senadora Lides da Mata.